Olá, que seja essa uma experiência de reflexão e alimento para a alma. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast Palavras de Emmanuel, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Nosso objetivo é inspirar-nos a todos nesse desafiador exercício do amor. Aqui queremos proporcionar um momento de reflexões, sendo que inicialmente leremos o texto e a seguir adicionaremos alguns raciocínios sobre o que foi lido. Se você gostou, ajude a divulgar e compartilhe com quem você acha que pode gostar. Todo o mérito nós dedicamos a Cristo Jesus. Na esperança de que seja de alguma sorte útil os nossos votos de muita paz. Espiritismo, espiritualismo, evangelho. O espiritismo, em sua feição de cristianismo redivivo, tem papel muito mais alto que o de simples campo para novas observações técnicas da ciência instável do mundo. O espiritismo é a luz de uma nova renascença para o mundo inteiro. Para que a sublime renovação se concretize, porém, é necessário nos convertamos em raios vivos de sua santificante claridade, ajustando a nossa individualidade aos imperativos do infinito bem. Espiritismo sem evangelho é apenas sistematização de ideias para a transposição da atividade mental, sem maior eficiência na construção do porvir humano. Ao espiritismo cristão, cabe atualmente, no mundo, grandiosa e sublime tarefa. Não basta definir as características veneráveis de consolador da humanidade. É preciso também revelar-lhe a feição de movimento libertador de consciências e corações. O espiritismo, nos tempos modernos, é sem dúvida a revivescência do cristianismo em seus fundamentos mais simples. O espiritismo é, acima de tudo, o processo libertador das consciências, a fim de que a visão do homem alcance horizontes mais altos. O espiritismo será indiscutivelmente a força do cristianismo em ação para reerguer a alma humana e sublimar a vida. O espiritismo, sob a luz do cristianismo, vem ao mundo para acordar-nos. Em nosso campo doutrinário, precisamos em verdade do espiritismo e do espiritualismo, mas muito mais de espiritualidade. O espiritismo não é somente um antídoto para as crises que perturbam os habitantes da Terra. Os seus ensinamentos salutares e doces reerguem nos desencarnados as esperanças desfalecidas, a falta de amparo e de alimento. É aí que a doutrina edifica os transviados do dever e os sofredores saturados desses acerbos remorsos que somente as lágrimas fazem desaparecer. O espiritismo é o grande iniciador da sociologia, por significar o evangelho redivivo, que as religiões literalistas tentaram inumar nos interesses econômicos e na convenção exterior de seus prosélitos. O espiritismo esclarece que o homem é senhor de um patrimônio mais vasto, consolidado nas suas experiências de outras vidas, provando que o legítimo fundamento da vida mental não reside de maneira absoluta na contribuição dos sentidos corporais, mas também nas recordações latentes do pretérito, das quais os fenômenos da inteligência prematura na Terra são os testemunhos mais eloquentes. Somente à luz do Espiritismo poderão os métodos psicológicos apreender que a zona oculta da esfera psíquica de cada um é o reservatório profundo das experiências do passado em existências múltiplas da criatura, arquivo maravilhoso, onde todas as conquistas do pretérito são depositadas em energias potenciais, de modo a ressurgirem no momento oportuno. Somente com a cooperação do Espiritismo poderá a ciência psicológica definir a sede da inteligência humana, não dos complexos nervosos ou glandulares do corpo perecível, mas no espírito imortal. O Espiritismo sem Evangelho
pode alcançar as melhores expressões de nobreza, mas não passará de atividade destinada a modificar-se ou desaparecer, como todos os elementos transitórios do mundo. Espiritismo não expressa simples convicção de imortalidade, é clima de serviço e edificação. Numerosos filósofos han compendiado as teses e conclusões do Espiritismo no seu aspecto filosófico, científico e religioso. Todavia, para a iluminação do íntimo, só tendes no mundo o Evangelho do Senhor, que nenhum roteiro doutrinário poderá ultrapassar. O espírita sincero deve compreender que a iluminação de uma consciência é como se fora a iluminação de um mundo, salientando-se que a tarefa do Evangelho junto das almas encarnadas na Terra é a mais importante de todas, visto constituir uma realização definitiva e real. A missão da doutrina é consolar e instruir em Jesus para que todos mobilizem as suas possibilidades divinas no caminho da vida. Trocá-la por lugar no banquete dos estados é inverter o valor dos ensinos, porque todas as organizações humanas são passageiras em face da necessidade de renovação de todas as fórmulas do homem na lei do progresso universal, depreendendo-se daí que a verdadeira construção da felicidade geral só será efetiva com bases legítimas no espírito das criaturas. Irmãos e amigos, ainda é para o estudo e a prática do Evangelho, em sua primitiva pureza, que tereis de voltar o vosso entendimento, se quiserdes salvar da destruição o patrimônio de conquistas grandiosas da vossa civilização. Confessai-vos uns aos outros, buscando de preferência aqueles a quem ofendestes, e quando a vossa imperfeição não vo-lo permita, procurai ouvir a voz de Deus na voz da vossa própria consciência. O Evangelho do Divino Mestre ainda encontrará por algum tempo a resistência das trevas. A má-fé, a ignorância, a simonia, o império da força conspirarão contra ele. Mas tempo virá em que a sua ascendência será reconhecida. Nos dias de flagelo e de provações coletivas, é para a sua luz eterna que a humanidade se voltará tomada de esperança. Então, novamente se ouvirão as palavras benditas do Sermão da Montanha, e através das planícies, dos montes e dos vales, o homem conhecerá o caminho, a verdade e a vida. O Evangelho é o sol da imortalidade, que o Espiritismo reflete com sabedoria para a atualidade do mundo. O Evangelho não se reduz a breviário para o genuflexório. É roteiro imprescindível para a legislação e a administração, para o serviço e para a obediência. Adaptarmos-nos ao Evangelho é descobrir outro país, cuja grandeza se perde no infinito da alma. O Evangelho do Cristo é o sol que ilumina as tradições e os fatos da antiga lei. Registrarás sublimes narrações do infinito na palavra dos grandes orientadores. Ouvirás muitas vozes amigas que te lisonjearão a personalidade. Escutarás novidades que te arrebatam ao êxtase. Entretanto, somente com Jesus, no Evangelho bem vivido, é que reestruturaremos a nossa individualidade eterna para a sublime ascensão à consciência do universo. Grande injustiça comete quem afirma encontrar no Evangelho a religião da tristeza ou da amargura. Indubitavelmente, o sacerdócio muita vez impregnou o horizonte cristão de nuvens sombrias, com certas etiquetas do culto exterior, mas o cristianismo, em sua essência, é a revelação da profunda alegria do céu entre as sombras da terra. Quando o homem percebe a grandeza da Boa Nova, compreende que o Mestre não é apenas reformador da civilização, o legislador da crença, o condutor do raciocínio ou o doador de felicidades terrestres, mas também, acima de tudo, o renovador da vida de cada um. Sem a Boa Nova, a nossa doutrina consoladora será provavelmente um formoso parque de estudos e indagações, discussões e experimentos, reuniões e assembleias, louvores e assombros, mas
A felicidade não é produto de deduções e demonstrações. O Evangelho é código de paz e felicidade que precisamos substancializar dentro da própria vida. Quem exercita a compreensão do Evangelho acende lume no próprio coração para clarear a senda dos entes queridos na terra ou além da morte. Espiritismo, espiritualismo, Evangelho. O Espiritismo, enquanto doutrina consoladora codificada por Allan Kardec, é uma seção, uma parte, uma individualização do espiritualismo. O espiritualismo se contrapõe ao materialismo. Kardec vai escrever na introdução de O Livro dos Espíritos que todo aquele que acredite haja na vida algo mais do que apenas aquilo sob o ponto de vista material é por isso mesmo espiritualista, mas que não se segue daí que seja espírita ou espiritista, porque o espiritismo pressupõe não apenas a existência daquilo que se segue além da vida material, mas pressupõe a existência dos espíritos e a comunicabilidade com os espíritos. O Evangelho é roteiro luminoso, roteiro de vida de cada um de nós nas nossas vidas, e nós, especialmente espíritas, elegemos o Evangelho como filosofia moral que abraçamos. É por isso que na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, item 1, o objetivo desta obra, ele vai dizer que nós podemos dividir as matérias contidas nos evangelhos em 5 partes: os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as profecias, as palavras que serviram para o estabelecimento dos dogmas da igreja e o ensino moral. E se as 4 primeiras têm sido objetos de discussões, a última permanece inatacável, o ensino moral. Diante desse código divino, a própria incredulidade se curva, pois é terreno em que todos os cultos podem se encontrar, a bandeira sob a qual todos podem se abrigar, por mais diferentes que sejam em suas crenças, porque nunca foi objeto de disputas religiosas, sempre e por toda parte provocada pelos dogmas, o que implica dizer que o Evangelho é roteiro luminoso para todos, cristãos e não cristãos, espíritas e não espíritas, e é a vivência desse Evangelho que nós procuramos perseguir como indicativo do nosso processo de evolução. Um grande abraço a todos, meus amigos, na esperança que tenha sido de alguma sorte útil os nossos votos de muita paz.